Apocalipse capítulo 20. Esse capítulo fala sobre o milênio e fala também sobre o juízo de Deus. Hoje a gente vai se ater aqui à parte do milênio, amém? Então, meus irmãos, esse capítulo 20 provavelmente é um dos textos mais difíceis, se não o mais difícil, do livro de Apocalipse. E ele fala sobre o milênio. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o milênio, sobre as teorias a respeito do milênio. Então, antes de ler o texto bíblico, eu vou explicar um pouco aqui para os irmãos, rapidamente, numa introdução, quais são as visões que existem a respeito do milênio, porque senão vocês vão se sentir meio perdidos no texto. O que seria o milênio? O milênio é o reinado de Cristo. É um período onde Jesus reina. Esse é o período chamado de milênio. E esse texto de Apocalipse 20 é o único texto da Bíblia que fala sobre o milênio, no sentido de usar a palavra milênio. A gente vai ver que o que fala aqui existe em outras partes da Bíblia também, mas com essa palavra, com essa referência de milênio, só existe aqui no capítulo 20 de Apocalipse. E existem algumas teorias aqui a respeito de como seria esse reinado milenar de Jesus. Existem algumas divergências a respeito de quanto tempo vai durar, se é literal, ou seja, se é realmente 1000 anos, ou se é figurado, uma simbologia, e onde é que vai ser esse reinado? Vai ser na terra ou vai ser no céu? Então existem divergências no campo teológico a respeito disso. E eu vou explicar para os irmãos aqui as 3 correntes de pensamento a respeito do milênio, para vocês entenderem o que se ensina, o que se pensa a respeito disso. Primeiro pensamento é o chamado de pré-milenismo. Pré é um prefixo que significa antes. Então, pré-milenismo defende o quê? Que a volta de Jesus vai ser antes do milênio. É isso que eles acreditam. Então, existe o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Então, os pré-milenistas, eles acreditam que vai ser assim: Jesus vai voltar, e aí depois que Jesus voltar, inicia-se um milênio literal, é como eles acreditam, realmente 1000 anos. Literalmente, o texto está falando de 1000 anos, eles acreditam assim: 1000 anos de reinado de Cristo aqui na terra. Aqui na terra, depois da sua volta. Quem é que estaria nesse reino? Eles acreditam que a igreja estaria glorificada junto com Jesus, lá em Jerusalém, reinando com Cristo, e aqui na terra estariam os judeus que se converteram na grande tribulação e algumas outras pessoas que não morreram na batalha do Armagedon e entrariam no milênio para participar desse reinado de Cristo aqui na terra, literalmente, durante 1000 anos. Eles defendem essa posição porque eles pegam os textos do Antigo Testamento que falam a respeito de várias promessas de Deus, a respeito de Israel, e que eles acreditam que só vai se cumprir se for literalmente um reinado realmente do Messias aqui na terra, restaurando a nação de Israel, o governo ali do Messias sobre o povo de Deus ali, Israel, na terra. Então eles acreditam dessa maneira. A diferença entre os pré-milenistas históricos e dispensacionalistas é o quê? Que os pré-milenistas históricos, eles não acreditam na vinda de Jesus em 2 fases.
Eles acreditam que Jesus volta no final da grande tribulação e depois começa o milênio. Já os dispensacionalistas, eles acreditam que Jesus volta na primeira fase da volta de Jesus para arrebatar a igreja antes da grande tribulação, um arrebatamento secreto, que ninguém vai ver. E aí depois de 7 anos de tribulação, Jesus volta de novo com a igreja para poder destruir o anticristo, o falso profeta, na batalha do Armagedon, e aí inicia o milênio. Esses são os dispensacionalistas, pré-milenistas, dispensacionalistas. Quase toda a igreja evangélica no Brasil e em muitos países crê desse jeito. Se você for conversar com a maioria dos evangélicos aí, eles pensam assim. As igrejas pentecostais, principalmente os neopentecostais, eles creem dessa maneira. Os filmes que passam geralmente são baseados nessa visão. Aquele livro muito famoso, Deixados para Trás, não sei se vocês conhecem, é baseado nessa visão. A novela que a Record fez do Apocalipse defende essa visão pré-milenista e pré-tribulacionista. Então a grande maioria da igreja evangélica pensa assim. Mas esse não é o único pensamento. Existe também o pós-milenismo. Pós significa depois. Eles acreditam que a volta de Jesus é depois do milênio. Eles acreditam que vai haver um milênio, talvez não literal, de 1000 anos, mas eles acreditam que vai haver um reinado de Cristo na terra antes da sua volta. Em que sentido esse reinado? Eles acreditam que a situação do mundo vai melhorar tanto, tudo vai progredir tanto, em todos os sentidos, que esse período é chamado de milênio, onde vai reinar a paz na terra, vai ter um avanço enorme em todos os sentidos, de bondade, de saúde, o meio ambiente, e aí só depois é que Jesus volta, depois do milênio. Essa visão foi muito popular há uns tempos atrás, no início do século passado, mas ela perdeu muita força depois que tiveram as grandes guerras e as pessoas viram que a situação não estava melhorando, estava piorando cada vez mais. E por último, aqui na introdução das visões, existe a visão amilenista. Essa partícula A significa não. Então é não milenista. Não acreditam no milênio. Só que essa descrição não descreve realmente, corretamente, a visão amilenista, porque os amilenistas acreditam no milênio, certo? Eu particularmente defendo essa visão e eu vou ensinar nessa visão. A gente acredita no milênio, mas não um milênio literal de 1000 anos na Terra depois que Jesus voltar, mas sim um milênio figurado, simbólico, como é a grande maioria das coisas no livro de Apocalipse, que a gente tem visto até agora, simbólicas. E quando seria esse milênio simbólico? Ele compreende o tempo desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda volta. É o período desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. É o período chamado de milênio aqui nesse capítulo. E ele é simbólico, não são 1000 anos literais, é uma simbologia. Essa é a visão amilenista, e é a visão que eu creio que é mais bíblica, e é a que eu vou mostrar para os irmãos porque que eu creio que a Bíblia ensina essa visão, certo? Mas eu vou explicando para os irmãos também a respeito das outras, para a gente poder saber. Irmãos, um esclarecimento aqui, antes de iniciar o texto também. Esse texto de Apocalipse 20, ele é o tipo de texto que, se só tivesse ele falando a respeito dessa questão do milênio, a gente realmente não teria como saber qual é a visão correta. Porque esse texto ele dá para você interpretar tanto na visão pré-milenista como na visão amilenista. Tranquilamente. Depende de como você lê o texto. Se você interpretar tudo que está mostrando aqui literalmente,
dá para você encaixar tranquilamente a visão pré-milenista aqui, de que vai ter um milênio literal depois da volta de Jesus. Se você interpretar tudo literal. Mas se você interpretar figurado, também você encaixa nesse texto a visão amilenista tranquilamente. E aí vem a grande pergunta que vocês devem estar pensando aí, né? Se o texto dá margem para as duas interpretações, como é que a gente sabe qual é a certa? Aí, irmãos, eu vou explicar para vocês uma regra básica de interpretação bíblica que a gente aprende. Quando o texto que você está lendo é obscuro, você não consegue compreender ele, então você tem que recorrer ao restante do livro em que aquele texto está escrito, ou seja, o resto do livro de Apocalipse. Veja no resto do livro de Apocalipse o que ensina a respeito da volta de Jesus, das ressurreições, do juízo, para você entender a sequência dos acontecimentos. Se você ainda não compreender lendo o livro de Apocalipse, veja o restante da Bíblia. O que o restante da Bíblia fala a respeito das ressurreições, do juízo, da volta de Cristo, da questão da prisão de Satanás, da questão dos últimos dias. E é o que eu vou mostrar aqui para os irmãos. Quando você pega outros textos da Bíblia, vai clareando as suas ideias e ajuda você a compreender esse texto do capítulo 20. Porque ele sozinho é difícil de você conseguir bater o martelo. Mas se você ler outros textos, a gente vai ver que já vai clareando mais as ideias. Amém? Então eu tive que fazer essa introdução para os irmãos poderem compreenderem a respeito dessas questões. E agora a gente vai para o texto. Ver o que o texto bíblico está falando, certo? Vamos lá. Versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, irmãos, nesse capítulo 20 aqui, é mais um ciclo do livro de Apocalipse, onde ele vai relatar a história desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. É um ciclo, vamos dizer assim, independente. Ele relata mais uma vez a história, mas ele vai focalizar um pouco mais nos acontecimentos do fim. Há divergências aqui entre os pré-milenistas e os amilenistas, por exemplo. Os pré-milenistas, eles acreditam que o capítulo 20 é uma sequência do 19. Isso vai fazer toda a diferença na sua interpretação do texto. Porque se você acreditar que o 20 é uma sequência do 19, então você vai realmente acreditar que essa prisão de Satanás é algo que vai acontecer depois da batalha do Armagedon, depois do anticristo e do falso profeta terem sido lançados no lago de fogo e enxofre, que foi o que a gente estudou no capítulo 19. Se você acredita que é uma sequência, então você vai acreditar que isso aqui, essa prisão de Satanás é lá no final, na volta de Jesus. Mas se você entender que isso aqui está falando de mais um ciclo desde a primeira vinda, então você vai compreender que essa prisão não é algo que vai acontecer depois da volta de Jesus. Mas como eu vou mostrar para os irmãos aqui em outros textos, é algo que já aconteceu no passado. Satanás já foi preso. Isso aqui é uma referência a um acontecimento passado e não futuro. Essa é a grande diferença da interpretação. Os pré-milenistas colocam esse texto para o futuro. Na hora da volta de Jesus, depois que ele lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Os amilenistas creem que esse texto se refere ao passado, a algo que já aconteceu.
E aí, quem é que está certo? Como é que a gente sabe? Foi o que eu disse para vocês. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso em outros textos. Porque se você interpretar literalmente como os pré-milenistas fazem, você vai ter que acreditar que um anjo realmente, literalmente, pegou correntes, prendeu Satanás, colocou no abismo, selou ele e fechou ele durante 1000 anos, e aí vai ter o reinado aqui na terra de Cristo com a igreja, literalmente. Aí depois de 1000 anos ele é solto, junta as nações para se revoltarem contra Deus. Essa é a visão pré-milenista, se você interpretar literalmente. Mas se você entender que isso é simbólico, vocês vão ver como a Bíblia se encaixa com isso aqui em outros textos. Deixa eu só enfatizar o versículo 3, quando diz assim: qual foi o objetivo de Deus colocar selo sobre ele? Foi para que não mais enganasse as nações. Esse é o grande objetivo da prisão de Satanás. É para que ele não mais enganasse as nações. Porque quando a gente fala que Satanás está preso nesse momento agora, e eu acredito nisso, vou mostrar o porquê. Aí tem muita gente que questiona: mas isso é um absurdo. Como é que Satanás está preso? Se ele está destruindo a vida das pessoas, se ele está fazendo mal, se ele está prejudicando no mundo, tentando as pessoas, como é que Satanás está preso? Aí você tem que entender o que o texto está falando aqui. Qual é o objetivo da prisão? Para que ele não mais enganasse as nações. Em que sentido? A prisão dele vai torná-lo incapaz de impedir as pessoas de crer no Evangelho e se converterem ao Senhor. Irmãos, se você olhar a história, até a época da vinda de Jesus, o mundo estava enganado pelo diabo. Deus, ele se manifestou ali mais especificamente ao povo judeu, manifestou a sua lei, muitas pessoas se converteram ali, mas como estava o resto da humanidade? As pessoas quase não ouviam falar de Deus, quase não conheciam sobre as coisas de Deus, sobre a lei de Deus. Era difícil uma pessoa ser salva de outra nação, era muito difícil, não havia uma revelação tão clara. Eles estavam sob o domínio das trevas, enganados, presos. Essa era a situação do mundo antes da vinda de Jesus. Quando Jesus veio, o que foi que aconteceu? Jesus disse: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Começou o quê? A era da pregação do evangelho. Lembra do cavaleiro branco? Lá, Apocalipse, capítulo 6, o primeiro selo é justamente representando isso. E ele saiu vencendo e para vencer. É Cristo vencendo através da pregação do evangelho. E é nesse sentido que o diabo está preso, porque ele não consegue impedir que o evangelho se expanda, que o reino de Deus cresça, que as pessoas de todas as nações possam se converter e se voltar para Deus, porque a sua ação está grandemente limitada. O diabo está preso nesse sentido. Mas vai chegar um tempo em que ele vai ser solto, como o texto fala aqui. Qual é esse tempo? É exatamente o tempo do anticristo, onde, com grande poder, o diabo vai agir no mundo, perseguindo a igreja e impedindo quase que totalmente a pregação do evangelho nessa época da grande tribulação. E isso corresponde à soltura do diabo. A gente até já falou sobre isso em outros textos. Agora, para a gente poder ver outros textos do Novo Testamento sobre isso, abra aí em Lucas 10, capítulo 17 e 18. Eu estou tentando aqui ir devagar, irmãos, e explicar bem detalhado, porque esse assunto é complexo. Lucas 10, 17, 18. Olha o que a palavra de Deus diz. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Aí olha o que Jesus diz para eles. Isso aqui é revelador.
eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Isso aqui aconteceu com a vinda de Jesus, começou a acontecer já fortemente, e principalmente depois da sua morte e ressurreição. O domínio do diabo sobre as nações foi quebrado grandemente. Por quê? Porque ele foi amarrado. É por isso que Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vocês lembram lá de Apocalipse capítulo 12, que a gente estudou aqui? O que acontece depois que Jesus ressuscita e sobe ao céu? Diz que houve uma batalha no céu, que Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e fizeram o quê? O lançaram na terra. E o texto diz mais, se você lembrar do texto, fala que ele perseguiu a mulher, mas a mulher foi preservada, foi levada ao deserto e preservada. Ele lançou água da sua boca, mas Deus abriu uma fenda no chão para a água cair, ser engolida, e a mulher foi preservada, o povo de Deus. Aí depois a gente vê o texto lá das duas bestas, onde o dragão levanta uma besta do mar e uma besta da terra. E aí ele prevalece sobre o povo de Deus, no sentido da perseguição na época da grande tribulação. Isso tudo está se referindo a quê? À prisão de Satanás. Se você vê o texto lá das duas testemunhas, estou só lembrando aqui o que a gente já estudou. Você vê que as duas testemunhas, no tempo da sua pregação, ninguém conseguia prevalecer contra elas, representando o povo de Deus. Chega um momento em que elas morrem. É o momento quando o anticristo se manifesta. E aí depois elas ressuscitam, se referindo ao arrebatamento no final da grande tribulação. Então esse período da pregação das duas testemunhas com ousadia, com intrepidez, e ninguém conseguia prevalecer contra elas, é o período de quê? Em que Satanás estava preso. Veja também aí João 12, 31. João 12, 31. Olha o que Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. Jesus falou que já tinha chegado o momento. Entenda aí a linguagem. Chegou o momento era aquele, com a vinda dele, de ser julgado este mundo. E olha o que ele diz: e agora o seu príncipe será expulso. Expulso da onde? Do céu, de onde ele comparecia. Ele comparecia lá, como a gente vê em Jó, para acusar as pessoas diante de Deus. E é essa expulsão que é retratada lá em Apocalipse 12, da batalha de Miguel e os seus anjos contra o dragão. E o que Jesus diz? E eu, quando for levantado da terra, ou seja, com a minha morte, atrairei todos a mim. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ou seja, com a sua morte, ele vai atrair as pessoas para ele. Justamente por causa que aconteceu o quê? A expulsão de Satanás. E para finalizar essa parte, veja Mateus 18, 28. Esse texto aqui é mais claro ainda sobre essa questão de que o diabo está amarrado, né? Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Atente aí a parábola. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. O que Jesus está falando aqui? É o que ele fez com o diabo, para poder tirar-lhe os bens. Que bens são esses? As pessoas que estavam sob o seu domínio. O que foi que Jesus precisou fazer?
ele precisou amarrar o valente para poder saquear a casa, ou seja, trazer salvação às pessoas. Foi isso que Jesus fez. O verbo amarrar aqui é o mesmo verbo grego no sentido de prender, que é usado aqui com relação a Satanás em Apocalipse 20. Então, irmãos, existem vários textos da Bíblia que falam dessa vitória de Cristo sobre o diabo na cruz, que trouxe limitação ao agir do diabo no mundo. Então é por isso que a gente crê que o diabo está amarrado, preso nessa era da pregação do Evangelho. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque o agir do diabo está limitado. Então é nesse sentido que fala da prisão de Satanás. Existem outros textos também que falam sobre isso, mas para não estender muito, eu vou ficar só com esses aqui. Vamos continuar no livro de Apocalipse, versículo 4. A gente já falou sobre a questão da prisão do diabo no milênio. Vamos ver agora aqui outra questão. Vi também tronos. Quando fala de tronos, fala de quê? De reinado, certo? Reinado. Lembre que o texto fala, lá no final, no versículo 6, diz assim: pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então esse texto fala de um reinado de Cristo por 1000 anos e de que o povo de Deus vai reinar com Cristo. Agora nós vamos ver como é esse reinado, certo? Para a gente entender. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Os pré-milenistas interpretam isso aqui como sendo o julgamento que vai acontecer depois da volta de Jesus, onde o povo de Deus vai se sentar com Cristo para julgar as nações. Você lembra do texto lá de Mateus 25, onde diz que ele, quando voltar, vai separar as ovelhas dos bodes e todas as pessoas vão comparecer diante dele? Os pré-milenistas interpretam aquele texto como sendo o julgamento para ver quem vai entrar e quem não vai entrar no milênio. Então, juntamente com isso, eles acreditam que essa visão aqui desses tronos e o povo de Deus sentado nesses tronos é julgando juntamente com Cristo nesse julgamento para ver quem vai entrar no milênio, chamado julgamento das nações. Isso na visão pré-milenista, certo? Eles acreditam assim, que isso é algo que vai acontecer depois da volta de Jesus. Porque eles acreditam, irmãos, quando a gente chegar nos julgamentos a gente vai falar sobre isso, mas já adiantando aqui, os pré-milenistas acreditam em pelo menos 3 julgamentos. Um julgamento que acontece no arrebatamento, onde Cristo vai julgar a igreja para distribuir galardões. Outro julgamento na sua volta, no final da grande tribulação, para julgar quem vai entrar no milênio e quem não vai, que é esse julgamento que eles creem de Mateus 25. E outro julgamento, que é o julgamento final, no final do milênio. Eles dividem o julgamento em 3. E a gente vai ver que na verdade só é um. Mas esse texto, irmãos, na verdade está falando de quê? Do reinado de Cristo no céu. Cristo já está reinando no céu. Ele não vai reinar um dia quando ele voltar à terra. Ele já é rei no céu. Por isso que ele disse lá em Mateus 28, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu vou ler aqui o texto de 1 Coríntios 15 para vocês verem também. Eu já citei esse texto em outras passagens, em outras mensagens, mas só para relembrar os irmãos sobre o reinado de Cristo. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai,
na sua volta ele já vai entregar o reino para o Pai. Ele vai entregar, ele não vai começar a reinar o reinado dele específico na sua volta. Ele vai entregar ao Pai na sua volta. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Aí olha o versículo 25 de 1 Coríntios 15. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então Jesus já está reinando agora. Ele já é rei nesse momento. Ele está no céu, sentado à direita de Deus, exercendo o seu governo sobre os homens. Ele está reinando no céu, aguardando o dia em que os seus inimigos vão ser colocados debaixo dos seus pés. Então, interpretar que o reinado de Cristo vai começar depois da sua volta e vai ser um reinado na terra, é contraditório com o que a Escritura ensina. Existem outros textos que falam sobre essa questão do reinado de Jesus também, mas só esse aqui já esclarece muito sobre isso. E nós, irmãos, como fala o texto aqui, sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são esses que foi dada a autoridade de julgar? Se nós olharmos o texto lá de 1 Coríntios, se eu não me engano é capítulo 5, fala que nós vamos julgar até mesmo os anjos. A igreja vai julgar as nações. Isso é falado lá, e julgar os anjos. Paulo fala sobre isso. Mas nós vamos julgar do lado de Cristo, estando ali juntos com Ele. Ele é o verdadeiro juiz, certo? Não somos nós de maneira independente, mas vai nos ser dada a honra de estar do lado dele na hora do julgamento, julgando os anjos e julgando as pessoas. Então, isso aqui se refere ao povo de Deus. João estava tendo uma visão da igreja, de que a igreja que morreu já, as pessoas que foram para o céu, elas já estão reinando com Cristo no céu. E um dia elas se assentarão em tronos para julgar. Isso é uma visão a respeito da igreja. Isso, em parte, já é uma realidade. O povo de Deus já reina no céu com Cristo. Aqueles que morreram já estão reinando com Cristo no céu, no seu reino, no seu governo. E nós, em certo sentido, também já estamos desfrutando do reino de Deus, um governo de Cristo espiritual. E o texto diz mais assim: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, como é que os pré-milenistas interpretam isso aqui? Literalmente, falando das pessoas que ali estavam na época da grande tribulação, sofreram nas mãos do anticristo, e aí agora vão reinar com Cristo 1000 anos na terra. Agora repare o que o texto diz, que João está vendo aqui. Ele diz: vi ainda as almas. Veja que João viu almas. Quando Apocalipse fala de almas, lembre, por exemplo, lá de Apocalipse 6. Está falando das pessoas que morreram e estão na presença de Deus. Porque os pré-milenistas entendem que nós vamos reinar aqui, depois da glorificação, depois da volta de Jesus. Então, nós não estaríamos só com a alma, a gente já estaria com um corpo glorificado no milênio. É assim que eles creem, que a igreja vai estar com um corpo glorificado, junto com Cristo, reinando aqui na terra. Mas João não está vendo a igreja aqui com um corpo glorificado. João está vendo almas. Se a gente
fizer um link aqui, uma ligação com o que ele viu lá em Apocalipse 6, então nós vemos que essa cena de tronos, de almas, ele está vendo uma realidade celestial. Ele não está vendo algo que acontece na terra, mas algo que acontece no céu. Então essa visão de almas é o povo de Deus, reinando com Cristo no céu. Depois que a pessoa morre, ela vai direto para a presença de Deus, nós aprendemos isso na Bíblia, e passa a estar ali junto com Cristo, que está reinando, e consequentemente a pessoa vai estar reinando junto com Ele. Quando o texto fala das almas dos decapitados, né, que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca, não está querendo dizer que são só essas pessoas aqui que vão estar na presença de Cristo reinando durante o milênio. Ele dá essa ênfase aqui a essas pessoas porque ele quer enfatizar para os irmãos, para a igreja, que os mártires, aqueles que são perseguidos, que morrem por causa do seu testemunho, eles vão reinar com Cristo no céu. Ele está querendo dizer, em outras palavras, para os irmãos, o seguinte: irmãos, não se preocupem, ainda que vocês morram, vocês não vão perecer, vocês vão reinar com Cristo no céu. Vocês vão estar na presença de Deus. Esse é o destino daqueles que morrem. Vão para a presença de Deus no céu. Quando o texto fala assim, ó, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está querendo dizer o quê? Que esses irmãos, mas não só esses que morreram na época da grande tribulação, todas as pessoas da igreja que morrem, eles vão estar vivos no céu e reinando com Cristo durante os 1000 anos. Eles vão estar reinando e vivos no céu. Isso é uma esperança para a igreja. Então, irmãos, sobre essa questão de viver, está simplesmente querendo dizer que eles no céu estão vivos. Eles experimentaram a primeira ressurreição. Você vê que o texto fala assim no versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E aí, como é que os pré-milenistas interpretam isso? Eles acreditam que há um intervalo de 1000 anos entre a ressurreição dos justos da igreja e a ressurreição dos ímpios. É assim que eles interpretam. Que a primeira ressurreição é no final da grande tribulação, na volta de Jesus, que é a ressurreição da igreja, e os ímpios só vão ressuscitar lá no final do milênio. É assim que eles entendem esse texto. Mas será que a Bíblia ensina que vai ter intervalo entre as duas ressurreições? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina. Você vê aí João capítulo 5. Abra aí João capítulo 5. João 5, 25. Ele diz assim: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O que ele está falando aí? Ele está falando da primeira ressurreição. A primeira ressurreição não é uma ressurreição física, é uma ressurreição espiritual. Aqueles que ouvem a voz do Senhor e creem, viverão. É simplesmente isso que está dizendo o texto lá de Apocalipse 20, que eles viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos.
Ou seja, eles viveram, por quê? Porque se converteram ao Senhor e reinaram com Cristo no céu. É isso que o texto está dizendo. Ali não está falando da ressurreição dos seus corpos, a ressurreição do último dia. E aí o texto continua dizendo assim, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, agora aqui é a ressurreição física, viu? Do corpo. Agora aqui é a ressurreição física do corpo. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, o momento da ressurreição é um momento único. Todos vão ouvir a voz, e uns vão sair para a ressurreição dos justos, e outros para a ressurreição dos ímpios. Não é um momento separado, o momento das ressurreições. Continuando o texto. Versículo 6. Não, deixa eu ler o versículo 5 mais uma vez e explicar isso aqui. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, qual é a primeira ressurreição? É quando a pessoa recebe a nova vida em Cristo, a vida eterna. Essa é a primeira ressurreição. É por isso que ele diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Irmãos, para entender essa questão das ressurreições e das mortes, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Existem 2 ressurreições e 2 mortes, certo? Que ele está falando aqui. Existe a ressurreição espiritual e a ressurreição do corpo, assim como existe a morte eterna, que é o contrário da vida eterna, e a ressurreição do corpo, e a morte física, a morte eterna e a morte física. Assim como existe a ressurreição espiritual, que é a vida eterna, e a ressurreição física. Se você não entender isso, você não entende esse texto. Então nós, os crentes, a gente vai ressuscitar 2 vezes. A gente vai experimentar a ressurreição no sentido de viver novamente a vida eterna, a ressurreição do corpo, mas a gente não vai enfrentar a segunda morte. A segunda morte é só para aquele que não crê em Jesus Cristo. Nós vamos enfrentar a primeira morte, mas não a segunda. Mas a gente tem parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual, de receber a vida eterna, que é essa que ele falou aqui: bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição, que é aqueles que viverem e que por isso vão reinar com Cristo durante o milênio. Então nós vamos participar de 2 ressurreições: a ressurreição espiritual e a ressurreição do corpo na volta de Jesus. Mas a morte, a gente não vai experimentar a segunda morte, a gente só vai experimentar a primeira, que é a morte do corpo. Isso se a gente não estiver aqui na hora do arrebatamento. Senão a gente vai experimentar morte nenhuma, nem no sentido físico, nem de morte eterna. Agora os ímpios, os incrédulos, eles não vão experimentar a ressurreição espiritual, no sentido de receber a vida eterna.
É por isso que o texto diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. A única ressurreição que eles vão experimentar é essa depois dos 1000 anos, que eles vão receber um novo corpo, que é na volta de Jesus, para poder comparecer no grande juízo final, para poder ser lançado no inferno com corpo, alma e tudo. É a única ressurreição que eles vão experimentar, porque eles vão receber um novo corpo também, só que não é um corpo glorificado. Mas a ressurreição espiritual de receber a vida eterna, eles não vão receber. Mas eles, ao contrário de nós, eles vão receber as duas mortes. Eles vão morrer fisicamente e eles vão morrer eternamente, que é a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Vocês entenderam? Se você não entender isso, você não entende o que está falando esse texto. São duas ressurreições e duas mortes. Então veja que há um contraste no texto. Ele faz um contraste. Ao mesmo tempo em que nós ressuscitamos espiritualmente, mas não vamos morrer espiritualmente, no sentido de morte eterna. A gente recebe a vida eterna, ressuscita espiritualmente, mas não recebe a morte eterna. Quem vai receber são os ímpios. Mas a questão da morte física alcança todos. Mas a questão esse contraste é feito entre a ressurreição espiritual e a segunda morte. Então não são essas ressurreições que fala aqui, não são duas ressurreições físicas, como os pré-milenistas entendem. Está falando de uma ressurreição espiritual e de uma ressurreição física depois. Já na questão das mortes é o contrário. Primeiro é uma morte física, depois é uma morte eterna. Não sei se os irmãos compreenderam. Se tiver alguma dúvida, me pergunte depois. Continuando aqui para a gente finalizar o texto. Essa parte vai ser rápida. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Os pré-milenistas entendem que isso aqui vai ser no final do milênio. O diabo vai ser solto, vai reunir as nações, vai ter outra peleja e outra volta de Jesus, vamos dizer assim, né? Em certo sentido, eles acreditam assim. Mas na verdade, irmãos, isso aqui que está falando é a mesma coisa que a gente já estudou domingo agora. É a mesma batalha, é a batalha do Armagedon, só que narrada de outra maneira, dando destaque, enfoque a outras questões. No capítulo 19, falou da derrota do anticristo e do falso profeta. Aqui está falando da derrota do dragão. Mas é a mesma batalha. Todos eles vão ser derrotados na mesma batalha, na hora da volta de Jesus. Não é uma batalha na hora da volta de Jesus e depois, 1000 anos depois, Satanás vai reunir de novo e ter outra batalha. Não, é a mesma batalha. Como é que a gente sabe disso? Se você ler, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 3, que é um texto, numa epístola, que é um texto histórico, não é simbólico, você vai ver que Pedro fala lá que depois da vinda do Senhor, ele vai destruir tudo com fogo, e depois já vem novos céus e nova terra. Não tem 1000 anos depois. Isso é algo contraditório ao que a Bíblia ensina. Contraditório também, por quê? Porque se tivesse 1000 anos depois, então as pessoas iam ter outra oportunidade de salvação. E como é que seria essa salvação? Seria pela fé?
Como é que seria pela fé, se as pessoas estariam vendo Jesus na terra, reinando fisicamente? Aquilo que a gente vê já não é por fé, é por vista. Mas a salvação é pela graça, por meio da fé. Então a Bíblia não fala desse reino literal. E aí o versículo 10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso aqui acontece na hora da volta de Jesus. Já vou finalizar, mas em um minutinho, acompanhe o raciocínio comigo. Você lembra do texto que a gente leu? 1 Coríntios 15, 24, que diz que Jesus reina até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. E quando a gente continua lendo o texto de Coríntios, a gente vê o momento em que a morte é destruída, que diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Que hora que acontece isso? O texto lá mostra. É na hora da volta de Jesus, na hora do arrebatamento da igreja. Aí canta-se esse texto: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? E aí diz: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, a morte é destruída quando? Na hora da volta de Jesus. Então como é que... E a morte é o último inimigo. Se o diabo fosse derrotado depois de 1000 anos, então o último inimigo seria o diabo, e não a morte, que é derrotada, segundo o texto lá de Paulo, na hora da volta de Jesus. Seria uma contradição bíblica. Então, existem muitos outros textos, irmãos. Se eu fosse ler para vocês, esse assunto é muito complexo, eu até me estiquei um pouco. Se eu fosse ler para vocês todos os textos da Bíblia que falam sobre esse assunto, para poder provar o ponto de vista que eu estou mostrando aqui para os irmãos, que eu creio que é bíblico, demoraria muito tempo. Então eu tentei fazer de maneira resumida para vocês entenderem o que a Bíblia fala sobre essa questão de ressurreição, de reinado de Cristo, de quando se dará os juízos. A gente já viu isso aqui várias vezes enquanto a gente estava estudando os outros textos, se os irmãos se lembrarem. Mas resumindo, eu creio, pelo que eu mostrei aqui para os irmãos, que não existe base bíblica para um milênio literal de 1000 anos na Terra, mas sim para um milênio simbólico que já está acontecendo agora. E depois que Jesus voltar, já vai começar o estado eterno, a eternidade, e não mais um milênio aqui na Terra, porque o seu governo já está sendo agora. Então, que Deus nos abençoe, nos dê entendimento para compreender esses textos.